Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do EmpreendePod, negócio de podcast. Mais uma semana, mais um entrevistado, mais uma história para a gente contar aqui nesse negócio chamado podcast. Hoje eu vou conversar com um convidado especial, Lucas Lamin, empresário do ramo de toldos e coberturas, que tem uma história legal de empreendedorismo e de aposta no mercado em que ele trabalha aqui na região, na cidade de Marília. Vou bater esse papo, a gente vai descobrir algumas coisas, vamos aqui contar a história dele e da empresa que ele fundou aqui na cidade de Marília. Tudo bem, Lucas? Maravilha, como é que você tá? Meu irmão. Ótimo, graças a Deus. Tudo jóia, né? Graças a Deus. Você tem 29 anos, é isso? 29. Você é novo, cara. É novo. Eu só andei sem óleo, né? Um pouco de tempo, mas... Pra começar, você é de onde? De Marília, São Paulo mesmo. Você é de Marília mesmo? mesmo. Família toda daqui? Toda daqui. Minha mãe é família de Adamantina. Ah, é próximo. Adamantina, pertinho. Não é pertinho, muito longe, mas não. a gente é Marília mesmo. Então, Lucas, você trabalha no ramo de toldos e coberturas, a Kairos Toldos, é isso? Kairos. Para explicar primeiro, eu sei. Sim. O que significa Kairos? Kairos significa o tempo de Deus. Sim. Tempo oportuno, né? Que a gente, antes de decidir o nome da empresa, quando a gente foi iniciar, foi uma tomada muito difícil, assim, para conseguir um nome que eu conseguiria pôr na empresa, que é um nome difícil, tá? Muita gente fala assim, e o Queiroz, e vai... Dificilmente quem fala Kairos, o pessoal fala, mas nunca fala Kairos. Então ela significa o tempo de Deus, o tempo oportuno. Legal, um nome muito forte que você escolheu. E quando foi que começou? Quando foi que o Lucas teve a ideia, falou assim, eu vou tocar meu próprio negócio, eu vou fundar aqui uma empresa, a Kairos. Como que foi? Me conta o começo disso. O começo disso, tudo começou quando eu trabalhava em uma empresa, que já atua no ramo do mesmo ramo. Marília, já. Na verdade eu estou praticamente desde os meus 15 anos, né? Então eu estava nessa empresa, aí eu tinha acabado de casar. Na época, quando eu já vi esse desejo no meu coração, sempre foi empreender. Porque desde criança a gente já empreendia, né? Já enrolava os meninos desde a época de figurinha, né? Na figurinha, quando a gente ia contar, a gente já ia negociando ali. Então, o que acontece? Eu sempre tive o desejo de trabalhar por conta. Mas só que eu não tinha coragem. Porque é um desafio. Empreender, né, eu acredito que não é para todos, é para pessoas ousadas, né? E eu não tinha essa ousadia na época. Mas só que a dificuldade acabou batendo na porta, né? E eu sempre falei que era minha esposa, né, que eu tinha vontade de trabalhar por conta, abrir minha própria empresa. E até que teve um dia que eu falei pra ela aceitou. A gente ainda namorava, a gente já vinha conversando, noivamos, casamos e eu tinha um salário que não sustentava a casa. Que foi aí onde veio esse desejo de empreender, né? E eu sempre querendo empreender, a gente ia pro Brás, para São Paulo, trazer alguma coisa, não dava certo. E o desejo do meu coração era sempre empreender nesse ramo. Que é um negócio que a gente ama, né? Faz por amor mesmo. Aí acabou que eu conversei com ela, falei que eu ia pedir as contas do serviço e ia começar a trabalhar por conta. Aí ela concordou, que ela é mais doida que eu, né? E iniciamos a empresa, cara. Isso foi que ano? Em 2016. 2016. Dia 2 de fevereiro de 2016. Eu lembro dessa data como se fosse ontem. Então tá com um pouco mais de 6 anos aí. 6 anos. 6 anos. De CNPJ, agora dia 8 de agosto vai fazer 5 anos. E nossa mesmo, normal, sem CNPJ, dia 2 de fevereiro vai fazer 7 anos praticamente, né? 7, se pegar 6, 5, isso mesmo. E vem cá. Na casa dos 7. Já tá encaminhando aí pro 7 anos. O fato de você ter escolhido esse ramo, né, que é toldos e coberturas, é porque você já estava trabalhando nisso aí, você já entendia do negócio, né? Você já entendia do mercado em si, já tinha ali uns possíveis clientes, foi mais ou menos isso? Sim. Na verdade, a gente, quando nós iniciamos a empresa, a gente não tinha cliente nenhum. Sim. Foi um negócio que eu falo, quando a gente começa a conversar, poucos acreditam, né?
Então eu decidi isso, conversei com o meu ex-patrão, que era o nosso padrinho de casamento. Eu falei pra ele que eu tinha intenção de trabalhar por conta. Ele até falou que talvez eu me arrependeria, né? Porque não era fácil, igual eu imaginava. Às vezes a gente via muito serviço saindo isso, mas não imaginava o quanto de despesa que tinha, né? Mas mesmo assim esse desejo sempre esteve no meu coração. E antes disso, que nem eu falei pra você que a intenção foi dar algo melhor pra família, eu fui conversar com ele pra pedir um reajuste, né? Pedir um aumento e tal. Aí ele falou que não tinha como. Eu entendi ele numa boa. E eu simplesmente falei assim, então vou pedir as contas. Na época, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, maravilha, pode pedir. Eu falei, ou eu vou entregar currículo em algum lugar. Ele falou assim, fala assim, já deixa uns 2 aí que eu te ajudo a entregar. Aí ele falou pra mim, né? Falou. Forte, hein? Foi forte. Isso daí hoje já não me... Tipo, eu não falo mais como eu falava antes, porque isso daí foi um combustível pra mim, né? Te incentivou, né? Foi um negócio que falou assim, você não vai dar certo, você vai quebrar a cara, não vai dar certo. Deixa um aqui pra depois você voltar de novo e entregar ele, né? Então, mas eu sou muito grato a ele por isso, tá? A gente tem um vínculo, assim, de amizade que isso não atrapalhou. Então, aí, disso daí, eu pedi as contas, iniciamos a empresa e começamos, cara. Começamos. Que legal, que bom. Agora, parece que você mesmo que fabrica. Fabricamos, sim. Não é isso? Como que é essa fabricação? Como que você despertou para fazer isso além? Porque todos têm a opção de você só ser o instalador, de ser só o vendedor, de ir lá e vender, pegar para algum distribuidor e entregar para o cliente. Você tinha essa opção. Tem essa opção. Mas como foi que você falou assim, não, eu mesmo vou fabricar, eu vou fazer isso aqui do jeito que dá a minha cara para o negócio? Sim, na verdade eu não sabia soldar quando a gente iniciou a empresa. Então minha função lá na empresa era pintura, que eu cuidava da pintura, era ajudante de instalação e fazia montagem. Mas solda, eu passava 3 metros longe da solda, né? Quando a gente iniciou a empresa, eu não comecei sabendo. Eu tive que ser obrigado, né, praticamente a aprender. Então foi aí que a gente começou a quebrar a cara. Começamos com uma maquininha simples, que era uma máquina que eu só furava os metalão, porque ela era difícil de soldar. Não sou um profissional até hoje de solda, mas hoje a gente tem uma máquina que solda praticamente sozinha, né? Lá na empresa, que é uma MIG, que é uma baita de uma máquina. Até uma criança consegue. E na época eu não conseguia. Então a gente veio, essa parte de fabricação, eu já entendia como que era a montagem, já entendia como era uma pintura, já entendia como era uma instalação, mas não sabia como que era o processo interior da parte administrativa, de vendas, de parte de finanças, né? Que era mais difícil, mas essa parte de mão de obra para mim eu acho que foi bem mais tranquilo. Só a solda que foi difícil mesmo. Você apostou em algum diferencial, assim, que quando você trabalhava e quando você decidiu, você fala assim, eu tenho que apostar em algum diferencial, tenho que oferecer alguma coisa diferente que não tinha aqui ainda, ou que o meu ex-serviço, o serviço que eu trabalhava antes não tinha? Em que você apostou? Sim, e na verdade eu levo isso até hoje, esse diferencial. Porque eu sou bem observador. Quando eu começo a olhar, pode ver quando eu olho, eu fico fixado que às vezes as pessoas acham que eu tô até bravo, mas eu não tô, eu tô observando mesmo. Então, o que eu sempre observei? Um mau atendimento. Um mau atendimento, às vezes, num respaldo pós-venda, que acontecia muito nas empresas. Um exemplo, às vezes, instalou, choveu, vazou, a pessoa ficava ligando 3, 4 vezes e nunca dava tempo, uma desorganização. Então, é algo que eu falei assim, eu preciso ser diferente. Se vazou, eu já tento no dia seguinte. Ou às vezes eu ia até no dia de chuva, né? Na casa do cliente, que eu entrava debaixo da goteira e ficava olhando onde que estava o problema. Não é que eu já ia lá para solucionar, eu ia lá para saber. Porque ele falou assim, poxa, o cara veio debaixo de chuva para ver qual que era o problema. Então eu vi que esse é um diferencial. E um outro também diferencial é o que eu falei, a questão do orçamento e o jeito de tratar as pessoas. Que lidar com pessoas é difícil. Com certeza. Cara, é uma missão que eu falo para você. Quem tem o dom de lidar com pessoas, tem que ser o cara mais bem pago do mundo. E é um dos caras mais bem pagos, né? Que trabalha com marketing, essas coisas e vendas. Então eu acredito que o nosso diferencial foi esse. O respaldo pós-venda e essa parte de lidar com pessoas. Que era uma dificuldade que esse ex-patrão meu tinha. E às vezes a pessoa ligava e ele era uma pessoa quente. Então já tratava a pessoa mole e já ia atrás de outra. Então eu comecei a falar assim, eu preciso ser melhor nisso. Aí foi onde as coisas começaram a andar. E você decidiu, você entrou no mercado de Marília aqui
É lógico que você atende a região também. Região. Atende cidades. Marília e região, sim. Cidades na região. Foi fácil? Foi difícil? Foi complicado? Demorou quanto tempo pra você falar assim, tô dentro? O negócio agora é só eu tocar. Demorou muito? Até hoje ainda. Até hoje é assim? Até hoje é um desafio. É um desafio, né? Todo dia. É um desafio. Na verdade, é o que eu falo para todos. Eu falo para poucos, tá? Que geralmente a gente que empreende é de poucos amigos, né? Então a gente não é aquela roda onde é aquele monte de amigo que sai final de semana e já vai. São poucos até porque a gente, graças a Deus, somos evangélicos, né? Então temos princípios, né? Então é o que eu falo para as pessoas. Quando a gente iniciou a empresa, é um negócio difícil de falar. Eu fiz uns cartões simples da empresa. Fizemos um cartão que é o que eu tinha no bolso. Que quando você pede as contas da empresa, parece que você sai com um pé à frente e o outro na bunda, nem atrás, né? Porque o outro para empurrar mesmo. E eu fiz esse cartão e eu saí na João Ramalho, cara. Na época, assim, saí na João Ramalho entregando para um monte de loja. Porque João Ramalho é um dos corações das veias de Marília, né? E eu peguei e deixei um golzinho quadrado que eu tinha na época, que eu era com o pé meio atrás, porque as pessoas têm um preconceito. Eles não te vê pelo que você tem a oferecer. Eles querem ver o que você tem, né? Então, tipo assim, um exemplo. Se às vezes eu chegasse na porta de uma loja, hoje mesmo, se eu chegar na porta de uma loja com um golzinho quadrado, que eu tenho um gol quadrado que é o meu xodó. Eu chego com um golzinho quadrado, aí o pessoal olha assim, a primeira coisa que eles olham é pro gol, não olha pra mim. Então eles falam assim, poxa, esse cara vai instalar um todo na minha casa com um gol quadrado, entendeu? Então é um preconceito que as pessoas tinham. Então eu parava esse gol 2 quarteirão pra baixo, da onde eu ia entregar meus cartão, e ia de a pé com a minha bolsinha da época que era da Rinodê, nós vendia perfume na época, né, minha esposa. Aí eu peguei essa bolsinha da Rinodê, coloquei minha apostila, meu caderno, minhas coisas, meu cartão e distribuí na João Ramalho inteira. E eu tinha que voltar pro carro, né? A hora que eu comecei a voltar pro carro, meus cartões estavam tudo jogados na João Ramalho, você acredita? Galera, pegava e depois... Pegava só por educação, entendeu? Lógico, Então, às vezes, pegava assim, tinha um cartão, se precisar a gente trabalha com todo. E eu, sabe, eu não tenho ensino, né? Eu parei na 5ª série, então eu tenho uma certa dificuldade com as palavras, as pessoas me corrigem até hoje. Então, às vezes eu ia chegar nas pessoas para abordar, eu não chegava educado. Falei assim, a gente trabalha com todo, aí se precisar de todo, só chama a gente, dá um toque lá. Eu falava assim, sabe? Do meu jeito, que até hoje eu não mudo. Hoje eu converso com às vezes clientes, eu chamo o cliente de mano. Você fala, mano, beleza? A gente cria um vínculo que parece amigo, né? E quando eu voltei, esses cartões estavam tudo jogado lá. Aí eu chegava lá em casa, chegava chorando. Que eu sou chorão demais, Sidney. Chegava em casa chorando, falei assim, esse negócio não é pra mim não dá certo. Porque parece que o difícil o início é o mais difícil de tudo, né? Tudo quando vai iniciar é difícil. É igual quando uma criança nasce. A criança, ela nasce, o difícil é ela aprender a andar. Depois que ela aprendeu a andar e correr, acabou. Acabou. Aí o negócio vai embora. É igual andar de bicicleta, né? Você vai dar as primeiras pedaladas, você cai, você se machuca, você quer desistir. Aí você já quer ir pro patins, que é mais fácil. Às vezes ir pra um patinete. Mas se você continua firme, você aprende, depois você... as coisas acontecem natural, né? Você me falou, você citou aí alguma coisa pessoal seu assim, e eu queria te perguntar, voltado para isso, como é que foi sua infância, Lucas? Infância? Você tem quantos irmãos? Cara, gente, hoje é praticamente da minha mãe mesmo, nós somos em 5, né? Certo. Mas aí tem outros por parte de pai, que a gente não tem vínculo. Mas a infância foi difícil, foi difícil. Foi luta que você falou aí que não teve oportunidade de estudar, talvez. Não, virtude disso tudo, essa dificuldade. Sim, é que na verdade, o que acontece? Eu tive que parar cedo para poder trabalhar, que a gente teve um pai, mas não um pai presente. Então minha mãe, ela é muito guerreira, sabe? Minha mãe, ela abriu mão da vida dela, abriu mão de tudo para poder criar a gente. E chegou um certo ponto da nossa vida que a fome bateu. Sempre bateu, né? Mas Deus era tão misericordioso que preparava as pessoas certas. Os vizinhos nossos que levavam, às vezes, um arroz que fazia, levava alguma coisa pra gente comer, que não deixava a gente passar fome, mas só que ao mesmo tempo, não é o que a gente queria. Porque criança é cheia de desejo, Lógico, né? Comprar bala, uma bolacha recheada, e todo dia. E tinha um certo lugar, na verdade, depois eu vou contar, que é um lugar que eu nem sei se existe hoje, mas eles sempre davam uns pacotes de biscoito, que é o Goda.
Não sei se vocês lembram na época. Eu não sou daqui, então você pode falar à vontade para o pessoal que vai... Cara, geralmente alguém vai. Talvez o pessoal vai saber. Mas só que talvez não saiba, porque nós ia bater na porta da casa dele para pedir, ele não saía distribuindo, né? Então quando a gente tava com fome, a gente ia lá, batia na porta da casa dele. Ele saía com um monte de pacote de biscoito pra gente comer. E ele é um cara... Eu não vejo ele hoje, mas se eu ver ele, eu vou lá, vou abraçar ele, vou agradecer tanto ele, porque ele fez parte. Era perto do centro comunitário. Ele estava até na época da eleição, né? Entendi. Mas eu acredito que não era eleição, porque ele não fazia em público. Ele fazia sempre escondido, né? A gente ia lá, batia, ele olhava para os lados, arrancava um pacotão de bolacha e dava a gente sair. Mas voltando para a infância, foi difícil. Difícil porque não teve pai ausente. E minha mãe, ela tem uns probleminhas dela, que era um probleminha de cabeça que ela tinha. Então ela tem uns problemas sérios, mas só que é uma mulher que dá de 1000 a 0 em muitas pessoas, muitas, para ter a capacidade de cuidar dos 5, né? E em algum momento você chegou a sentir falta disso, de não ter encarado os estudos, ou você falou assim, não, eu vou encarar a vida do jeito que deu e vai ser assim mesmo? Sinto nada, cara, eu não sinto. Eu não sinto, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho que ser exemplo, principalmente pro meu filho, né? Meu filho me cobra muito. Não, mas independente disso, que, cara, o grande segredo da vida, né, a gente até brinca que a vida é uma faculdade para todo mundo. Ensina, a gente tem milhões de exemplos de pessoas que não estudaram, que são realizadas e bem-sucedidas em várias carreiras, em várias áreas, né? Então, assim, essa dificuldade que você teve, essa dificuldade que você encarou na infância, você e seus irmãos, te deu um up, te deu uma injeção a mais para você ser o que você é hoje. Você, não é isso, mais ou menos? Forjou, na verdade, né? Ela forjou, porque eu acredito, é o que eu falo muito para minha esposa. Às vezes a gente desperdiçava muita comida e eu olhava para aquele monte de comida, eu lembrava muito da infância, né? Porque é dolorido. Infância é fome. Eu falo assim, às vezes eu não vou falar fome porque Deus é misericordioso, Ele não deixa faltar. Por mais incrível que você fale assim, eu tô com fome, não tá passando fome. Deus, Ele sempre manda alguém para ir lá e fazer algo por você. Tinha sempre alguma coisa. Os passarinhos que não plantam, não planta, não semeia, não colhe, não passa fome, quem dirá nós, né? Então Deus é misericordioso, então Ele sempre trouxe, mas eu tive que ir para a luta, não só eu, meus outros irmãos também, o Diego, que é um guerreiro hoje, está se formando em Direito, um baita do empreendedor também, hoje está abrindo a empresa dele de calçados, né? Você queria ir para que área, se você pensava lá na infância, adolescência? Eu sempre pensei em jogar bola, jogar futebol. Já era bom de bola? Goleiro bom. Goleiro bom de bola? Da altura você tem. Goleiro bom. Quando eu vi aqui, o Lucas é alto. Cara. A altura você tem. Goleiro bom, na verdade. Chegou a jogar, assim, algum time, aqui, várzea, o amador, alguma coisa? Na verdade, a gente jogava no expressinho, né? Que era, na época que era o que era do time B, e o Ursão, que era do time A. Né? Então a gente era do time B. Então a gente sempre viajava. Ia disputar campeonato fora. Tive oportunidades de ir, mas eu não tinha as condições, né? Porque tudo era pago, né? Antigamente. Até hoje eu acho que é. Mas hoje tem essa facilidade do Instagram, né? Que você posta, marca um clube lá, eles visualizam você e você já... Mas alguém viu em você um talento, alguém deu oportunidade. Cara, dava pra ter dado certo, viu? Dava, mas eu acredito que... Aí você falou assim, não, agora tem que trabalhar. Tive que trabalhar, tive que ir pra cima, né? Porque é gostoso, mas às vezes é gostoso pra quem tem um pai, uma mãe, assim, que consiga manter as coisas enquanto você tá se dedicando, porque você não ganha nada. Você tá com 29, estaria no auge da carreira hoje. Né? Pode ser, ou às vezes pode ser que não, né? Porque eu acredito, é o que eu falo pras pessoas, tudo tem um propósito. Lógico. Talvez o meu sonho era ser um jogador, mas só que os propósitos de Deus era ser um empreendedor. Então talvez se eu tivesse nessa parte de jogador, talvez eu não teria a honra de conhecer minha esposa, de ser um baita pai de um mega filho, entendeu? Talvez ser o filho que eu sou hoje para minha mãe, e eu acredito que somar na vida das pessoas que a gente tem que somar. Vai contribuir muito mais hoje com você do que se tivesse sido jogador. Porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito e um preço. E pra mim ainda não fugir um pouquinho do assunto, queria jogar em qual time? Cara, São Paulo era meu sonho. E na época tinha teste pro São Paulo, né? Tinha. E tinha o Rogério Ceni brilhando ainda. Nossa, que inspirava nos pênaltis, na batida de pênaltis, nas batidas de falta. Ou era o Zete, o seu ídolo? Não, era o Rogério. Já era o Rogério. Rogério Ceni e na época era o Adriano, né?
Adrianão, que tava no São Paulo também. Lembro, o goleiro Adriano. Não, o Adriano ainda ele jogava, eu falo inspiração, ele era jogador mesmo da... Nem sei que posição que ele jogava, mas de goleiro era o Rogério Ceni. Não, você tá falando do Adriano, atacante. Aquilo era da Inter de Milão. Inspiração, ele. Sim. Não na mesma função no campo, né? Mas inspiração. Lógico. Em ver a simplicidade e falar assim, eu quero ser assim, vou ser assim. Da entendeu? História dele, da onde que ele saiu e tudo mais. Mas isso eu não me cobro, porque eu acredito que hoje eu tô bem, sabe? Não tem. Estamos bem, então talvez eu poderia estar lá, mas não seria essa pessoa que a gente é hoje, né? Com certeza. Que o mundo se corrompe, né? O Lucas, você já se considera, você me contou aqui no início que está aí com 6, indo para 7 anos de empresa, você já se considera consolidado no mercado, no ramo que você trabalha aqui na cidade? Ou você fala, não, daqui 3, 4, 5 anos eu quero estar um outro nível, melhor, maior? Como que você planeja isso para a sua empresa, para você? Ótimo. Na verdade, esse planejamento a gente já tem. Eu já tenho em mente o barracão já escrito num caderno, como que é o barracão, como é a estrutura dentro do barracão. Começa porque tem a crescer, né? Tende a crescer. Você tem sede própria hoje? Ou é alugado? É alugado, mas o meu sonho mesmo é a gente comprar o terreno. Eu tenho desenhado, né? Então eu tenho ele como uma meta. É o que eu falo sempre pra minha esposa, que eu tenho um sonho da gente construir a nossa casa. Se porventura não comprar um terreno, construir um barracão na frente, que é um barracão do nosso sonho. Que é o barracão, o setor de pintura, o setor de fabricação, um setor que é de apresentação, outro de fabricar lona e por fim lá na frente o escritório, né? Então, eu acredito que tem muito a crescer. Tem proposta de abrir empresa fora, né? No Rio de Janeiro, tem um rapaz que acompanha a gente no Instagram que é doido para fazer isso, cara. Levar a empresa para lá. Ele fica doido com os trabalhos nossos, né? Aparece muito serviço, muita gente chamando através da rede social? A maioria. Maioria? É mesmo? Tudo rede social. Olha só. Rede social, Instagram. Então Instagram é muito importante. Forte, né? Tem sido forte. Instagram e o Google, né? O Google é uma ferramenta essencial. Sim. Os feedback que tem lá é... mil maravilha também. Então a maioria das procuras é tudo o quê? Instagram, que leva o nosso serviço a lugares que a gente jamais imaginaria. Manda feedback, pessoas. Até tem uma empresa de Franca, né, que conheceu a gente também, que é marcar uma live para conversar sobre esse empreendimento, que é poucos que conversam e tem experiência. Que muitos trabalham. Eu acho que é o que você até estava falando de início. Que eu tinha sempre a oportunidade de terceirizar a mão de obra, terceirizar a pintura, terceirizar a instalação e eu só ficar no administrativo, né? Mas como a gente coloca a mão em tudo, então o pessoal fica curioso, porque assim, poxa, ele vende, fabrica, instala, faz isso, então a gente tá sempre em tudo, né? Então as pessoas procuram porque a gente sabe legal. o que tem que se fazer, o que é feito. É importante, depois eu vou tocar mais nesse assunto da rede social que você tem, mas eu queria saber de você também o seguinte, você faz muita atualização de mercado, cursos, ver que o surgimento de novos equipamentos, de novas tecnologias, de novas tendências, como que você trabalha isso? É o tempo inteiro surgindo coisa nova e você buscando isso, como é que é? Sim, na verdade eu acredito que um dos diferencial que tem tirado a gente, tem sobrevivido a empresa em meio à pandemia, com certeza sempre é Deus, antes de tudo, mas é um diferencial nosso, é o todo retrátil, né? Que é o que a gente se atualizou de uma maneira que poucos fazem, mas só que esses poucos estão iniciando agora e a gente iniciou há 5 anos atrás, entendeu? Há 5, 6 anos. Tem essa outra empresa que eu trabalhava que iniciou, mas eles tinham uma certa dificuldade com a fabricação. O que é todo retrátil? Eu não sei. Todo retrátil é aquela cobertura móvel, né? Sim. Por exemplo, tem a fixa e tem a móvel. Então a gente, por exemplo, faz metade dela fixa e outra metade corre. Corre a cobertura inteira, né? Entendi. Então é poucas empresas que fazem. Então, enquanto essas empresas estão brigando para iniciar, nós já estamos lá na frente, sabe? Então a gente está bem atualizado, a gente já passou por o processo de dificuldade, o processo de parte de vazamento, que é um negócio que é muito assim, dá muito problema, cobertura dá problema. Então, passamos por esse processo, conseguimos enxergar onde que era o problema. O nosso diferencial, eu acredito que hoje da empresa, é o todo retrátil. Que eu acredito que
Eu não vou falar assim que não tem outra que faz, mas eu acredito que a gente é melhor hoje, assim, Marília. E essa busca pela atualização passa por onde? É o fabricante principal? São as empresas dos grandes centros? Como é que você pesquisa isso? Essas atualizações vêm de arquitetos, você acredita, cara? A arquitetura, tem muitos arquitetos que procuram, que vêm com projetos novos. Te mostram, falam, eu quero isso aqui, assim. E fala assim, eu quero fazer assim, aí eu olho e falo assim, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí você tem que criar. Aí na hora eu falo assim, teve até uma época que a gente fez um deck por uma piscina ali atrás do Aquários. Era uma piscina de 45 metros quadrados. Então eu tive que fazer um deck telescópico. E nisso daí o doutor me chamou, falou, Lucas, eu quero fazer, mas eu não vi ninguém que faz aqui em Marília, não sei de ninguém que faça, eu quero que você faz. Aí, um deck telescópico? Telescópico. Como que seria isso? Cara, eu fiquei noites e noites sem dormir. Caramba! Noites e noites. Então, é uma piscina, eu fiz 3 peças, a menor, a maior e a outra maior. Então o motor ela vinha, batia em uma, batia na outra, abria. Aí quando ele quisesse fechar para manter a temperatura da piscina, ele vinha e fechava essa peça. Mas só que isso ninguém fazia. Ninguém faz, eu acredito. Todo mundo coloca fumo, cara. Eu tomei um prejuízo, eu paguei para fazer essa cobertura. Mas foi uma experiência. Foi uma experiência que eu não quero ter mais, mas foi. Então, eu acredito que o diferencial é isso. Quem nos motiva e quem nos incentiva a se atualizar é os clientes, é os arquitetos, que tem mandado projeto pra gente desafiador. Que às vezes fala assim, Lucas, você faz isso? Você fala, não, é vergonhoso. Então eu falo assim, eu faço. Você tem que encarar. Depois que fala faço, já era. Eu já tenho que fazer, eu tenho que entregar. Tem que entregar. Então ele fala assim, Lucas, eu quero que você faz isso e isso. Eu falo assim, e agora? Eu já converso com os meninos, reúno a equipe e aí já vem ideias. Que quando é 1 ou 2 a mais, as ideias é melhor. Então a gente se reúne e fala assim, e o outro vem com uma ideia, com outra ideia, quando a gente já fez. Melhor do que era para fazer. Entendi. Então o que faz a gente se atualizar são os clientes e esse ramo de arquitetura. Interessante. Ô Lucas, e esse período de pandemia, vem um período de recessão econômica, essa dificuldade que o país enfrenta aí nos últimos anos e é uma realidade, mas está faltando cliente ou não faltou? Cara, eu acredito que na pandemia foi a época que a gente mais vendeu. Foi a época que a empresa mais se destacou e ao mesmo tempo foi onde a empresa mais entrou no rombo de dívida também. A gente mais se prejudicou, né? Então, porque tem o serviço, você tinha que atender. Que na verdade tudo subiu, né? Você já vê desde a parte de combustível, então a gente trabalha com parte de estrutura, aço, alumínio, solda, tinta, então tudo triplicou o valor. Tudo triplicou. Então não tem como você triplicar o valor da venda. Então você tinha que reduzir, na verdade, a sua mão de obra para poder vender. Então foi onde a gente mais vendeu, porque a maioria das outras empresas entrava em lockdown, aí era 3, 4 funcionários, tinha que ficar afastado. Aí não poderia. Então, nesse intervalo, como era só eu e mais um, enquanto ele estava lá, a gente estava metendo couro no trampo. Tava trabalhando de porta fechada, ia lá, atendia, dava lockdown, eu não saía, ou às vezes o pessoal tá assim, que foi um negócio que deixou sequela para todo mundo. Lógico. Mas eu tive que ir para cima, porque se eu recuasse, eu ia fechar. Eu acredito que nós iria fechar, porque a gente não tinha respaldo para se manter aberto. Não tinha caixa, não tinha estrutura, mas tinha mão de obra. Então eu falei assim, a gente não tem isso, mas a gente tem a mão de obra. A gente foi para cima e foi onde a gente conseguiu se destacar também bastante na pandemia. Que enquanto muitos teve que se recuar, a gente foi para cima, né? E sua matéria-prima, você pega sua matéria-prima, é fácil? É produto de exportação? Ou é do Brasil mesmo? Não, a maioria das placas de policarbonato são tudo exportada, né? Mas os nossos fornecedores, eles compram tudo de container, então tem sempre fácil. O acesso a elas para nós é fácil. Parte de ferragem é fácil, tudo é fácil aqui em Marília, né? Isso é mais caro. Então tudo que vem de fora é mais barato e mais demorado. Então tudo que é mais caro a gente compra aqui em Marília, que é o que a gente tem um acesso mais fácil, né? Mas você tem a opção de buscar, de repente, em grande quantidade, em distribuidores maiores, de repente? Tem, mas é o que eu falo para todas as pessoas, que muitos me questionam por eu não ter estoque. Lá na empresa a gente não trabalha com estoque. Você fala assim, Lucas, eu quero ver as placas que você tem. Eu falo assim, não tenho. Eu tenho que mostrar para te apresentar. Porque que acontece? A gente já pensou em fazer isso. Mas só que essas máquinas que fabricam essas peças,
Ela não fabrica só uma cor de policarbonato. Ela fabrica prata refletivo, fumê, bronze, cristal, verde, leitoso. Então, nessa troca eu acredito, de pigmentação para fabricação, ela muda as tonalidades. Entendi. Então, o que acontece? Se às vezes eu estoco 5 peças e eu vou usar 7 num serviço, a hora que eu vou pular para 7, mas não bate a cor. Então, aquelas 5 já não vale. Entendi. Entendeu? Então, estoque, eu acredito que para nós não é necessário. Talvez estocar ferro, sim. É uma boa. E você atende muito a região ou só mais em Marília mesmo? Cara, eu foco muito em Marília. Foco Marília é carente. É, né? Carente demais, viu? É carente, por isso que eu te falei. Por não ter esse bom atendimento. Tem muitas empresas atendendo. Se a gente for colocar, tem mais de 20 empresas. Talvez não empresas. Tem CPFs, né? Pessoas que ficou desempregada e teve que iniciar igual eu, não teve oportunidade, não teve uma saída e teve que empreender. Então tem mais de 20 empresas. E, cara, eu acredito que dessas 20 empresas, 5 ou 6 que é boas. Assim, para poder... Que tá no nível de atender com qualidade, com aquilo que o cliente deseja, né? Porque essas pessoas estão passando pelo nível que a gente passou. Que era o nível de dificuldade, de saber lidar com as pessoas, de saber lidar com os clientes, de saber, às vezes, como vender. De chegar um exemplo, você fala assim, Lucas, eu tenho esse espaço aqui aberto, o que tem que fazer? O cliente faz isso. Ele não sabe o que tem que fazer, ele quer que você vá lá e vende para ele. Então você tem que chegar lá e falar assim, o que eu tenho que pôr aqui? Como que eu vou pôr na cabeça dele uma estrutura? Como que ele vai imaginar essa estrutura aqui? Entendeu? Então, onde a gente já tem essa experiência, infelizmente, quem está iniciando não tem. Agora, voltando aqui, eu vou deixar um pouquinho o assunto e vou voltar nele de novo. Como que é a vida do empreendedor? Como é que sua rotina? É lógico que você empreende, a empresa é sua, você faz seu horário. Mas as pessoas se enganam às vezes, trabalho para mim, eu tenho todo o tempo do mundo. E às vezes é ao contrário, você não tem tempo. Como é que é a sua rotina? Conta pra mim. Cara, minha rotina, antes eu era desorganizado. Então, quem é desorganizado sempre vai falar que a sua rotina é corrida. Então, eu acredito que não é correria. Quem é organizado, a sua rotina é produtiva, né? Então, quando você é organizado, a produção. Quando você é desorganizado, a correria. Entendi. Então eu comecei a mudar isso na minha cabeça, porque eu sempre falei assim, nossa, tô correria. E já saio correndo, desorganizado. Porque eu começava a fazer uma coisa, depois fazia outra, depois fazia outra, no final do dia eu não fazia nenhuma das 3. Então o que eu comecei a fazer? Me organizar. Comecei a me organizar um dia antes, amanhã eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Deu pra fazer? Deu. Se não deu, faz no outro dia. Antes não, antes eu trabalhava até as 10 da noite. Iniciava às 8 e até às 10. Trabalhava sábado, trabalhava domingo. Achava que estava sendo produtivo, não, estava sendo desorganizado. Então eu acredito que a minha rotina hoje ela está mais organizada, mas dá para melhorar. Entendi. Dá para melhorar. Hoje eu acordo 5h30 da manhã. Hoje fui dormir 2h30 da manhã, né? Porque tem meu filho, minha esposa, a gente saiu. Então a gente dorme tarde e acorda cedo. A vida do empreendedor é isso, né? A gente sempre é o último a desligar a luz, os últimos a dormir e os primeiros a acordar. Então, hoje a minha rotina é muito produtiva, muito bem organizada e muito ocupada. E o fim de semana, geralmente? Trabalha também, atende, ou você já botou nessa organização que o fim de semana você só descansa? Não, fim de semana eu nem atendo o telefone. Não, uma coisa que eu senti uma diferença imensa foi o quê? Eu tinha um aparelho para os dois, para minha pessoa física e para minha pessoa jurídica. Então eu achava que, tipo assim, eu tinha que atender todo mundo, a todo momento. Minha esposa sempre questionava, falava o quê para mim? Falava assim, amor, sai do celular. Sai do celular, porque as pessoas ligavam, eu queria vender. E eu queria. E parece que as pessoas, como trabalham em horário comercial, só conseguem ter comunicação depois das 6. Então depois das 6 chovia de mensagem. Eu falava, é agora que eu tenho que vender. E agora eu tenho que vender. Mas não, eu comecei a falar o quê? O que a gente decidiu? Entrou num acordo, eu falei, vou comprar um outro aparelho, vou deixar o aparelho da empresa e vou deixar o meu aparelho normal. Então das 6 horas eu já deixo o celular lá. Não mexo mais. Chegou sábado, não mexo mais. Sábado, domingo é para minha família. A não ser que, começou um serviço, na sexta falta só terminar ele no sábado. Aí sábado eu trabalho meio período, o resto é família. Entendi. Foi necessário fazer isso, né? Porque senão você não fazia uma coisa nem outra, acabava perdendo o foco, e como você disse, né? Da desorganização.
É que, na verdade, eu acredito que tudo tem que ter um propósito, né? Aham. Então, a partir do momento que eu consegui descobrir que a minha empresa é um CNPJ e eu sou um CPF, foi onde eu comecei a falar assim, eu sou um funcionário da empresa. Aham. Por mais que eu sou um proprietário, eu não deixo de ser um vendedor. Sim. Eu não deixo de ser um administrativo. Aham. Eu não deixo de ser um instalador. Eu não deixo de ser uma pessoa que dá um respaldo pós-venda. Então, minha empresa é um CNPJ. Se porventura eu morrer, tá ali um CNPJ. Entendeu? Então, eu coloquei isso na minha cabeça e falei assim, não, então eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 6, das 6 à meia-noite é minha família e de sábado a domingo é minha família. É isso e não tem acordo. Não tem, eu não negocio. Hoje eu já não consigo negociar, a não ser que tenha que abrir exceção. Aham. E tem que abrir, tem hora que você tem que abrir umas exceções, mas caso contrário é família. Legal, Lucas. Eu vi aqui que você falou que começou em 2009. Você me passou aí um briefing que eu fiz com Sim. você em 2009. Uhum. E a empresa você fundou em 2016. Correto. Nesse período, entre 2009 e 2016, foi um período de aprendizado que hoje você fala, que você olha para trás e fala, foi muito importante esse período para você? Foi um período de muito aprendizado, porque eu aprendi como melhorar, como fazer uma empresa melhor. Eu peguei todos os erros das empresas que eu trabalhei e estou aplicando como qualidade na empresa, para eu poder ser um diferencial, assim como você perguntou aquela hora, o que é o diferencial. Então, eu peguei todos aqueles erros e estou tento todos os dias. Tento e faço e aplico na empresa hoje para a gente poder ser diferente. Mas só que teve muito aprendizado, sim. Aprendizado, às vezes, de não ter dinheiro no final de mês, de às vezes não ter o combustível acabar na rua, a gente não ter dinheiro para abastecer. Então tudo isso veio vindo de aprendizado para hoje o quê? Eu dar valor em tudo. E na época que você trabalhava, lógico, você teve que aprender a trabalhar tecnicamente com o que você trabalha hoje. As empresas te forneciam cursos, te ensinavam? Como que era isso, cara? Não, na verdade não dava oportunidade, porque parece que às vezes esse ramo nosso, parece que quando você é um serralheiro, você é destaque. Quando você sabe, você é destaque. Quando você está iniciando, parece que quando você quer ir para frente nesse ramo nosso, parece que trava. Porque o patrão às vezes pensa o quê? Pô, se ele fazer uma coisa a mais, ele vai ter que ganhar mais. Às vezes prefere pagar para o outro vir e fazer o que você poderia fazer, mas não te promove. Então a minha dificuldade na época era isso. É que às vezes eu queria aprender a soldar, não podia. Às vezes eu queria sair para fazer alguma coisa a mais, não podia. Então eu peguei e falei assim, já que eu não posso fazer isso, mas eu tenho vontade, então eu vou fazer por mim. E você chegou a fazer algum curso profissionalizante, alguma coisa? Não? Nada. Nada. Foi na cara e na coragem mesmo. Na cara e na coragem. Do que você estava vivenciando, trabalhando e aprendendo. Curso, na verdade, eu iniciei no Senai, né? Senai, que é o desenhista mecânico. Uhum. Mas só que eu só dormia na sala, então eu brequei e saí. Que isso não me agregou no nosso ramo. Uhum. Mas aí o curso depois entrou. Uhum. Conforme as coisas veio melhorando, então eu fiz um curso de finanças. Uhum. Aí eu comecei a fazer que nem tem um cara muito excelente, que é um cara que me acompanha com a empresa até hoje, que é um cara que me ajuda em tudo. Tudo. Que eu falo pra ele que é um curso, é uma mentoria, é um café. Quando eu vou com ele, eu só vou e tudo que ele fala pra mim é pra me agregar. Que eu falo que quando eu sento com ele é mais que um curso, né? Que é um cara muito excelente, que eu posso falar o nome, né? Pode. Que é o Guilherme Irata. Lógico. Hoje é um cara muito bom, me deu o curso de finanças na época e até hoje acompanha a nossa empresa. Ele quer saber da saúde da minha empresa. Faz esse acompanhamento contigo. Faz. E, e não tem, assim, vínculo. Ele fala assim, o Lucas é meu irmão, o Lucas é meu primo. Não, ele não tem necessidade nenhuma de fazer isso, mas ele faz por amor. É um cara de Deus, é um cara excelente. Então ele pega, faz, me ajuda. Então eu acredito que o único curso que eu fiz foi finanças. Do resto foi tudo aprendizado mesmo. Ah, legal, cara. Na raça, né? Na raça, na cara e na coragem, como diz o outro. Na cara e na coragem. Muito bom. Ô, Lucas, enquanto você toma água, eu vou fazer aqui um comercial aqui, um merchan para os meus patrocinadores. Vou começar aqui com a Criar Engenharia e Construção. A Criar é especialista em projetos arquitetônicos, gestão e execução de obras, presta serviços de engenharia, desde o projeto até a entrega final da sua obra,
conta com os profissionais mais qualificados e experientes do mercado de obras e engenharia da região. Quer projetar, iniciar ou concluir a sua obra? Fale com a Criar Engenharia. O contato está aí na tela, é o 14928260907. O Instagram da Criar é o Criar com K, criar.engenharia. A Criar fica no edifício Vilas Boas, sala 1011, na Avenida Esmeralda. Também falo da Caseira Fábrica de Doces. Os mais saborosos doces de Marília e do interior de São Paulo têm nome, A Caseira. A maior variedade de produtos doceiros como paçoca, cocada mista, amendoim caramelizado, amendoim com gergelim, doce de batata, doce de banana, doce de leite e muito mais. Tudo isso nos mais diversos formatos de venda para atender plenamente o seu comércio. Pensou em doce? Pensou A Caseira, o melhor jeito de adoçar a vida. A Caseira Doces fica na rua Guilherme Scheffer Neto, 222, Jardim Vista Alegre, em Marília. O telefone de contato, que também está na tela, é o 3417-2024. Tem o celular também, 99809-2150. O e-mail acaseiramarília@gmail.com. Vou falar aqui também para vocês da Linkcell Celulares, acessórios e assistência técnica. Atenção, você que mora aí na região de Valinhos, Vinhedo, Louveira, Paulínia ou Campinas, está precisando de assistência técnica, de um aparelho novo ou de acessórios para o seu celular? A Linkcell Celulares tem tudo isso com a melhor qualidade e com os preços mais em conta do mercado. Especializada nas marcas Motorola, Xiaomi, Samsung, Apple e LG, a Linkcell tem também produtos originais como caixas JBL, fones de ouvido, e se o problema do seu celular for no conector ou no frontal, a Linkcell troca no mesmo dia. Linkcell Celulares fica na rua Dr. Cândido Ferreira, número 204, no centro de Valinhos, bem próximo da rodoviária. O telefone, atenção, hein? É o 19, está na tela, 3829-2541. 3829-2541. O Instagram é Linkcell, com 2 L's, Linkcell Celulares no Instagram, tá certo? E também tem a CMT, cursos de música, que a gente também está aqui divulgando para vocês, e a BL Audio Pro, locadora de som e iluminação para eventos, com os mais modernos equipamentos sonoros e de iluminação do mercado para deixar seu evento muito mais atrativo. BL Audio Pro, locadora de som e iluminação de eventos. O telefone está aí na tela, é o 1499-686-4034, tá certo? Falei aqui da BL Audio Pro e da CMT Cursos de Música e Tecnologia, que fica aqui na Avenida Rio Branco, aqui no centro de Marília. Cursos de Música e Tecnologia CMT, o telefone é o 3413-4009. Tem aula de música de tudo quanto é instrumento, viu, Lucas? Se você quiser botar seu baixinho aí, Tá quantos anos seu menino? 5 anos. Pois é, se tiver algum talento para música e já quiser colocar aqui na aula de música, fica aqui no prédio mesmo onde a gente está gravando, na CMT Aula de Música. E uma pessoa que chegou comigo já na hora, já falou assim, amor, que dá aula de música. Ah, é? Quando você chegou? Nossa, ficou doido. Tinha uma moça, eu acho que já... Tem. Eu vejo sempre aqui, quando a gente vem gravar, a molecada chegando para as aulas de música aqui, é super legal. É criançada mesmo. É mesmo? Bom, isso é legal, né? Graças a Deus. Isso é legal. Você toca algum instrumento ou não? Nada, cara. Toca nada. Só lixadeira e solda mesmo. Eita. Ai, meu Deus. Deixa eu te perguntar aqui, ô Lucas. Você teve alguma inspiração? A gente hoje está num âmbito assim, no macro, a gente olha hoje para o Instagram, para a rede social, para o YouTube, tem sempre, não sei se é coach ou esses grandes influenciadores que te mostram alguma coisa. Você teve algum tipo de pessoa, de um nome assim, de referência que falou assim, cara, ou assistiu, ouviu, falou assim, eu vou encarar, eu vou fazer igual, eu vou tentar pelo menos. Alguém te inspirou, te deu uma cutucada a mais, assim, não uma pessoa próxima de você, tô falando alguém de influência mundial, nacional, sei lá. Você teve ou não? Sim, na verdade tenho até hoje um contato com ele, uma pessoa que me inspirou demais é o Gabriel Harrison, né? Que é da Harrison Investimento lá de BH.
é um cara excelente, meu. Aquele lá me inspirou de uma maneira que ele não é muito conhecido, mas só que ele foi tudo que eu precisava no momento. E eu tenho outras pessoas que eu sigo, e na verdade foi o que me fez acordar até de madrugada também, que é o Kaiser, né? Ah, é? O Kaiser da Cápsula, que Sim. sempre quando eu vou aos lugares, o pessoal sempre canta a música dele pra mim, porque tudo que eu posto é sempre seja grato, né? Você vê que no meu Instagram é tudo que eu falo é gratidão, porque a música dele é sempre seja grato. Uhum. Então é o Kaiser, cara, tem muitos, mas de todos esses eu acho que o Kaiser, né? É, né? Ele é excelente, que é um homem bem, assim, transparente, né? Fez eu acordar cedo pra assistir as lives dele todo dia às 6 da manhã. Então eu acordava 5 horas, fazia meu café, 6 horas eu estava de pé, 7 horas já estava na empresa. Uhum. Então ele foi uma inspiração. Uhum. Teve algum momento nessa sua carreira de empreendedor, do cara que está tocando o próprio negócio, que você falou assim, aqui eu acho que eu achei meu pé aqui foi a virada do meu negócio. Eu deixei de ser só mais um para ser alguém de referência. Você sentiu que teve um momento que você falou assim, não, agora acho que eu engrenei? Sim. Teve? Como é que foi esse momento? Na verdade, até hoje a gente sente, né? Que é o que eu falo para as pessoas, que empreender é sempre uma novidade. Cada dia é um desafio. Sim. Então eu acredito que o dia que realmente eu consegui parar para falar assim, meu, a chave virou, foi quando a minha esposa, desde o início, na verdade, ela sempre acreditou na empresa. Foi quando eu falei, vou pedir as contas para minha empresa. Ela falou assim, amor, tô com você. Ali já virou a chave. Sim, você me contou, mas eu tô falando assim, já com a virada de chave aí nesse sentido, já rodando, certamente teve aqueles momentos ali de não sei quanto tempo que vocês ainda estavam naquela dúvida, será que vai, será que não vai? Vai engrenar, não... E aí já teve um momento que você falou assim, não, agora foi, agora nós não voltamos mais. Teve já funcionando, que vocês perceberam que o ramo e que o rumo de vocês eram esses, assim, que não ia voltar? Cara, sinceramente, eu acredito que tem sido no meio da pandemia. Foi na pandemia. Porque pra muita gente foi na pandemia. Na pandemia, sabe? Porque antes era muito natural. As coisas antes da pandemia era tranquila. Por mais que tinha as dificuldades, mas não era igual a pandemia, né? Não. A pandemia foi quando eu falei assim, ó, viramos a chave, foi quando eu entrei num rombo de dívida de 60 mil reais. Foi onde eu falei assim, ó, virei a chave, porque agora eu tenho que pagar. Tem que correr atrás. Foi onde eu acreditei na empresa, falei assim, mano, agora a gente vai. E foi onde a gente começou mais vender. Mais vender, e foi onde a gente, até conversei com a minha esposa, falei assim, amor, as coisas estão indo muito bem, foi onde a chave virou. Foi pra nossa chave virar, na verdade eu acredito que ainda não virou, porque a gente tem muito ainda pra... Eu vou te perguntar sobre isso. A gente tem muito ainda pra... Aonde você quer chegar, eu vou te perguntar. Essa pergunta tá aqui. Tá, então eu acredito que foi na pandemia que a gente viu, porque foi onde as coisas começou a andar e o giro começou a ser maior. O que a gente girava, tipo, 2, 3... começou a triplicar, começou a ser 10 vezes mais, foi onde falou assim, ó, viramos a chave, não tem mais volta. É uma resposta interessante, porque a gente viu muita história sobre essa pandemia que faliu muita gente, que fechou muito comércio, que deixou de existir muita coisa que existia, mas ressurgiram muitas coisas na pandemia, e você contando sobre um comércio, sobre um ramo específico que você trabalha, que é um negócio assim, que não é remédio, não é alimento, não é essas coisas de consumo rápido, falar que você ressurgiu dentro da pandemia é uma resposta interessantíssima para quem está acompanhando a gente e vendo as possibilidades que existiram e que existem. Né? Então eu achei muito interessante essa... eu falo que é na pandemia, porque a pandemia ela foi desafiadora. Desafiadora porque é o que eu falo, é uma coisa que hoje eu sou grato, assim, a Deus, com certeza, por ter livrado. Uma coisa que me fez parar para refletir foi quando tudo estava fechado e a gente estava andando com o carro para lá e para cá trabalhando, entendeu? Todo mundo assim, respeito a todos que não pôde sair, porque realmente teve motivo, mas só que eu não tinha opção. Se eu parasse, com certeza a gente não teria virado essa chave e falar assim, meu, agora vai. Então eu acredito que onde a gente falou agora vai, foi onde nós conseguimos sair para vender. Todo mundo parando, a gente saindo para vender. Todo mundo fechando, a gente de porta aberta saindo para vender. Foi onde as coisas, eu acreditei e falei assim, meu, dá certo. Vai dar certo.
Você contou pra mim já no início da entrega dos cartões lá de cartão de visita, Sim. que a galera jogava fora. Aquilo já por si só é um perrengue. Que você falou também do golzinho quadrado lá que você... né? Aquilo por si só já era um perrengue. Mas Sim. Tem mais história assim de perrengue que você passou nesse período, seja no início agora, seja lá atrás... Você falou assim, cara, que perrengue que a gente passou, que draga danada que foi aquela, que história. Cara, eu tenho 2, que eu falar pra você, 2 perrengues que eu chorei na minha vida, que eu falei assim, não sei o que eu vou fazer. Eu falo pra você que o Gabriel da Harrison Investimento, ele nunca, assim, deu nada de valores nem nada, mas a pessoa que ele foi. Quando a gente iniciou a pandemia, foi onde a gente estava numa empresa pequena, que era um aluguel acessível, que eu pagava tranquilo. Dia 25 de dezembro de 2019, eu peguei e sentei com a missão e falei assim, amor, as coisas tá boas, a gente tem que expandir. Nós fechou o contrato com um rapaz de um barracão 3 vezes maior, com o valor 3 vezes mais caro. E em seguida entrou a pandemia. Nossa! E eu não tinha respaldo nenhum, eu fui com a fé e com a coragem. Porque começou a ficar pequeno, as coisas começaram a ir bem. Em 2019 foi um ano muito bom. Falei, se 2019 é assim, 2020 vai ser excelente. Mas a hora que entrou o lockdown, foi onde tudo travou. Tudo travou. E eu tinha uma pilha de boleto lá na minha mesa que não tinha fim, Você poderia meter fogo e ia ficar uns 3 dias queimando balde lá. E eu entrei num rombo de uma dívida muito alta, e eu não via solução para essa dívida. Eu não via, porque por mais que eu vendi muito na pandemia, foi onde a gente mais vendeu, é o que eu te falei, foi onde a gente mais enxugou a mão de obra para poder vender. Porque não tinha como se reajustar 3 vezes mais o valor. Então a gente reduziu, vendeu muito para poder se manter. Então eu entrei nessa dívida e eu não achava solução para ela. Não achava, cara, não achava solução para dívida, porque era uma dívida muito alta, muito fora do normal, era muito boleto, os fornecedores cobrando, todo dia cobrando, protestando o CNPJ da empresa, e um monte de protestos chegando. Eu fiz até amizade com o entregador de protesto do cartório, o Mário, ele virou nosso cliente no meio da pandemia, porque tanto que ele ia lá entregar protesto, ele falou assim, Lucas, vai fazer o todo de casa lá. Ele foi lá, a gente virou amigo e amigo até hoje. Então ele levava muito protesto na empresa e todo dia aqueles protestos pra mim parecia que era uma vergonha, cara. Porque eu olhava aquelas contas e eu olhava no Serasa e olhava aquele monte de protesto enfiado no meu CNPJ. No CPF ainda não tinha nada. E até que teve um dia que eu tava vindo na pista e eu peguei, sabe, eu comecei a olhar pro céu e só chorava. Aí eu só chorava e começava a gritar, sabe? Eu gritava na pista, assim, eu gritava dentro do carro. E eu achava que a solução para aquele monte de dívida e pro meu problema era a morte. Sério, chegou a pensar isso? Pensei. Então eu achava que o problema para mim, para a solução dos meus problemas era a morte, porque eu não conseguia, eu não tinha. Não via uma perspectiva, não tinha. via. Por mais que ele que estava vendendo, era para manter funcionário, aluguel, despesas da casa, nossas despesas fixas, que era muito alta, porque a gente acostumou com um padrão de vida que, era muito fora do normal. Comia demais, comia muita bobeira, comia muita coisa cara, gastava demais, tinha uma despesa muito alta fixa por mês. Então eu não achava solução para o meu problema. Eu achava que a solução do meu problema era a morte. Olha só, rapaz. Era a morte. Então o que passou na minha cabeça ali? Eu falei assim, meu Deus, se eu bater esse carro agora, acabou o meu problema. Acabou o meu problema. Então eu ia falar assim, mas só que ao mesmo tempo Deus era tão maravilhoso. Cara, hoje eu não consigo, hoje eu não choro assim, porque, eu chorava tanto esse dia, eu gritava tanto, que saía lágrima até de onde já não tinha, o corpo já estava até seco, de tanto que eu chorava. E, ao mesmo tempo, Deus colocava a imagem do meu filho, da minha esposa, na minha cabeça, que é onde Deus fala assim, é a solução do seu problema, mas e seu filho? Pois é. Entendeu? Olha lá seu filho, ele é uma criança, ele não sabe de nada. Você vai, solucionar o seu problema... Você vai solucionar suas dívidas. Na verdade, eu não ia solucionar. Você entrar num problema maior, que é direto pro inferno, né? Eu ia arrancar minha vida, eu só ia entrar num rombo maior. Eu ia entrar no inferno já condenado e com 60 mil de dívida ainda. Então, Deus mostrava a imagem do meu filho. Mostrava assim, seu filho, cara, seu filho é tão bonito. Sua esposa confia em você, ela tá te esperando. Você tem um funcionário, você tem um aluguel para pagar. E nisso eu falo do Gabriel Harrison, porque eu olhei um story dele e eu vi ele brincando com o filho dele.
brincando numa lama lá na poça, brincando. E eu falei assim, pô, se eu morrer hoje, se eu entregar a minha vida, eu não vou brincar com meu filho. Entendeu? Tipo, eu não vou brincar num barco com meu filho, eu não vou correr num campo com meu filho vai olhar pra minha esposa e falar assim, mãe, cadê meu pai? Verdade. Aí eu peguei e falei assim, não, vou dar a volta por cima disso. E de lá pra cá, eu só gritava. Gritava, eu chegava na casa dos clientes, com o olho tudo vermelho, já enxugava, parava uns 5 minutos antes, ia lá como se nada tivesse acontecido, dando risada, oferecendo meu produto, apresentando a minha empresa como a melhor de Marília, acreditando, sabendo que o quê? Minha esposa e meu filho ia estar lá me esperando. Eu saía, só começava a chorar. Chorava, irmão. E querendo, mesmo assim, se matar. Que eu falo pra você do Kaiser, que ele tem uma música que fala assim, vi uma ponte e quase pulei, né? Segurei na graça, então eu falei, Deus me ajuda. E eu só gritava assim, Deus me ajuda. Me ajuda, que eu não sabia o que eu ia fazer. A minha esposa trabalhava na Marilã nessa época, era? Não, acho que ela tinha saído do trabalho para poder cuidar do meu filho. Então a nossa única renda na época era a loja, né? Então a gente não tinha de onde tirar. Então eu falei assim, minha solução é a morte, mas ao mesmo tempo é um rombo que eu vou causar, que eu vou deixar ela, vou deixar o Thiago, na época, trabalhava com a gente, vou deixar de pagar o aluguel, vou deixar minha mãe, que precisa de mim, que ela precisa muito, não só de mim, quanto dos meus irmãos, devido a esse problema dela. Então, ela é uma pessoa muito excelente, mas ela precisa da gente. Então, foi onde eu vi o Gabriel Herso brincando com o filho dele, vi o Kaiser cantando essa música, ele se superou, hoje é um mega do milionário, um baita de um cara com um monte de empresa. Mas essa história dele parecia minha, e eu via minha esposa, sabe, me esperando em casa, e eu via meu filho. E hoje, graças a Deus, hoje eu vejo ele, eu brinco com ele, hoje eu tento ser o meu melhor pra ele, né? Superado, graças a Deus. Superado. Cara, então essa foi uma delas. E a segunda foi recente, cara. Parece que depois que eu saí desse baque da pandemia, eu entrei num baque pior ainda. Ah, é? Entrei, cara. A gente fechamos um serviço grande com uma empresa de Marília. Não vou citar porque talvez possa que ele ouve, mas ele fez sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma, foi algo que para mim não tinha saída. Eu fechei um serviço alto de valores e desse serviço eu não peguei entrada. Tirei tudo que a gente tinha, uma reserva que a gente tinha da empresa, um caixa. E eu falei assim, pelo menos eu vou tirar tudo, acabou o serviço, ele vai pagar, acabou, eu vou receber tudo limpinho, eu vou sair contente. Fomos lá, fizemos serviço, demoramos mais de 20 dias. Fazemos serviço, fabricamos, entregamos numa sexta-feira. Aí nessa sexta-feira eu falei, nossa, entregou, hoje já vou pagar o Thiago, que ele recebia toda semana. Thiago, seu funcionário? Era um funcionário na época. Hoje é um amigo nosso, trabalha em uma outra empresa. Ah, tá. E eu peguei e falei assim, ele vai pagar a gente hoje? Acabou, vou estar no final de semana com dinheiro no bolso. Tem que ir no mercado comprar o leite do meu filho, que tinha acabado. Então, e eu tava duro. E eu peguei e mandei mensagem pra essa pessoa, ela não me respondeu. E eu cobrando ele, não me respondia. Acabou o serviço, ele não tava na obra. Não sei se ele fez de propósito, não sei se as pessoas têm isso. De ver que tá acabando o serviço numa sexta-feira, eles vêm pagar com cheque ou quer pagar na segunda. Mas só que sexta-feira é um dia de pagar todo mundo. E bem nesse dia eu cheguei em casa, minha esposa estava trabalhando, né? E eu tinha que comprar o leite do meu filho. Que eu falei pra você que tinha acabado. E eu torcendo pra ele me pagar. E ele sumiu do mapa. Na sexta-feira, não atendia, não me respondia. E eu cheguei lá, a caixa de leite dele dava menos de uma mamadeira. E eu não tinha dinheiro para comprar o leite, porque eu tinha investido tudo ali. Com uma baita de uma empresa, com 4 carros que eu tinha e não tinha R$1 no bolso para comprar uma caixa de leite. Aí eu peguei essa caixa de leite do meu filho, coloquei na mamadeira, vi que não foi o suficiente, porque ele mama mesmo, que lá é 1 litro todo dia. E eu misturei com água, sabe? Aí eu coloquei água, aí eu coloquei com água chorando. Ao mesmo tempo de raiva de saber que eu tinha o dinheiro para receber, e ao mesmo tempo de vergonha de saber que eu tava colocando água no leite do meu filho, porque eu não tinha R$1 para comprar uma caixa de leite, sabe? Nossa. Aí eu peguei e dei pra ele, mas ele é muito sincero, meu filho, ele não disfarça. Aí ele olhou pro TT dele e falou, papai, tá ruim? Aí eu peguei e falei assim, filho, não tá, é coisa de sua cabeça, enfia um monte de açúcar pra dentro. Aí você falou assim, papai, tá unho. Ele fala, tá unho, né, na época. Aí ele pegou e devolveu a mamadeira e falou assim, papai, eu quero TT. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não conseguiu enganar ele, né? Não consegui enganar. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, eu não tenho R$1 pra comprar uma caixa de leite. O que eu vou fazer?
Caramba. Tinha minha mãe que tinha um dinheiro dela guardado, mas aquela responsabilidade era minha. Uhum. Entendeu? Eu não poderia ter deixado aquilo acontecer. E foi onde esse perrengue aconteceu que eu falei assim, a partir de hoje eu não vou andar mais duro. Não vou. Eu vou trabalhar, eu tenho que andar no mínimo que ando com R$100 no bolso. Mas você recebeu esse serviço? Recebi só na segunda-feira. Ah, na segunda. Então, aí mas foi um perrengue de fim de semana, então, que você passou. Mas imagina, de sexta a segunda-feira, sem R$1 pra comprar uma caixa de leite. Entendeu? E tentando enganar meu filho, foi aonde depois a gente conseguiu. Muitas pessoas, empresários que a gente conhece, falam assim, mas como que você fez isso? Eles me chamam de Lamin, pelo meu sobrenome. Falam, Lamin, mas eu tava aqui. Você sabia por que você fez assim? Porque era um problema meu. Eu tinha que ter passado por aquilo. Mas são experiências que valem, Lamin, para você aprender, para você tirar... Valeu. Planejar, né? É uma experiência que eu falo assim, não quero mais passar. Porque a fome dói. Dói, irmão. Não, imagino, A fome você não consegue disfarçar. Mesmo que você queira tomar água, fazer alguma coisa, a fome não disfarça, principalmente para uma criança. Então eu acredito que quem for assistir, quem é pai e tem um filho em casa, e o filho olhar e pedir alguma coisa, e você falar, filho, pai, não tem dinheiro para comprar, é um combustível, você fala assim, esse combustível vai fazer eu chegar no sucesso, eu não quero mais voltar para trás. E foi aonde essa chave virou. Que eu falei assim, não vou mais andar duro, não quero mais andar duro. E comecei a trabalhar para isso. São perrengues e apertos que a gente passa e acaba virando... Tô segurando aqui pra não chorar, tá? Eu já tô vendo que o seu olho já tá eu tô... lacrimejando aí. Mas que servem, né? Que se transformam em experiências para a vida, para você ter agora como lidar com isso. Você hoje sabe como encarar esse tipo de coisa, né? Então são coisas que vêm para melhorar, para te trazer... São males que vêm para bem, né? Para trazer experiências boas, né? Na vida. Cara, mas foi uma experiência que me doeu. Doeu, né? Imagino, não cara. Não nenhum pai. Imagino. E tem pais que passam por isso, né? Que essa pandemia até hoje passa, né? Com certeza. Até hoje passa. Muita gente passa. Essa semana, né, cara, tivemos um caso em Belo Horizonte de uma criança ligou para o 190 da polícia, não sei se vocês viram essa notícia. Eu vi hoje no Instagram. Pedindo ajuda, Tava com fome. Foi uma notícia que chocou, né, todo mundo. Entendeu? Imagina, a criança. É complicado. Ô Lucas, o que você almeja? Como é que você se vê? A empresa Kairos Todos, o Lucas, daqui 10 anos? Como eu me vejo daqui 10 anos? Como é que você planeja, olha para 10 anos, essa empresa vai estar como? O Lucas vai estar? Cara, que 10 anos eu vejo essa empresa abençoando muitas vidas, agregando na vida de pessoas, somando na vida de pessoas. Pessoas, eu falo assim, equipe. Eu não falo funcionário, eu falo equipes, né? Então, uma equipe abençoando muitas pessoas, para essas pessoas serem abençoadas e automaticamente eu ser abençoado. Então, eu acredito que nós vamos estar grande, vamos ser referência. Eu acredito que não vai ser só Marília que essa empresa vai estar... Assim, tem Kairos em outros lugares, mas não todos Kairos nosso, né? Tem Kairos Todos, tem Kairos Cobertura, mas o Todos Kairos de Marília, eu vejo ela... no mínimo expandida em 3, 4 lugares, estados diferentes. Você quer fazer isso? Sim, eu me vejo assim, como, assim, eu acredito que antes da empresa eu tenho que me ver. Então eu me vejo como o melhor marido, me vejo como o melhor pai, como o melhor filho, como o melhor amigo para a equipe, e eu vejo essa empresa muito boa, porque eu não posso errar. Né? Então, já teve experiência demais, né? Essa experiência me fez com que eu não errasse. Então eu não posso errar daqui para lá. Tem toda essa trajetória. Eu já tenho esse barracão desenhado que eu te falei. Que o meu sonho é comprar um terreno, construir o barracão da empresa, a empresa lá mesmo, o barracão do jeitinho que está no caderno. Com a empresa, com a fachada, com o escritório, com os setores de fabricação e ainda a gente comprando direto dos exportadores esse material. Que eu ainda sonho com isso. Eu pesquiso até hoje isso. Mesmo sem ter dinheiro, eu pesquiso. Então eu pesquiso comprando material direto da fábrica. Já liguei direto nos fabricantes. Você tem que ter um volume alto de
de dinheiro, porque você não pode comprar só um mês e depois parar, você tem que estar todos os meses comprando esse valor alto. Então eu acredito que daqui a 10 anos a empresa vai estar assim. E eu acredito que em nome de Jesus a gente volte aqui e eu possa te falar assim, ó, conseguimos. Aqui 10 anos, tomara. Vamos voltar. Tomara. Vamos, então eu vejo essa empresa muito grande, uma empresa muito produtiva, uma equipe muito boa e eu vejo a empresa no mínimo em 2, 3 ou 4 lugares aí, podendo somar na vida de pessoas. Ah, com certeza, que legal, espero que sim. E é legal, né, esse lance de você contribuir com outra família, dando um emprego. É gostoso. Isso, né, você já está com essa experiência de ter funcionário, de saber que ali uma família come, se sustenta com o emprego que você está ofertando, está oferecendo. Outra hora era você que dependia disso, hoje você faz isso para outra família, né? Deus, isso é muito bom, não é? É gratificante. O empreendedor que está dentro da gente, dentro de você, no caso, você fala assim, cara, eu consegui realizar o meu sonho, mas também ajudar outras pessoas. Poder somar na vida daquela pessoa, né? Isso é muito gratificante. Isso é muito bom, né? Você chegar numa sexta-feira, às vezes você fala assim, sexta-feira já, em vez de pagar 6 horas, meio-dia, já paga tudo. Aí o cara chega na casa dele para almoçar, o salário já tá ali. Porque eu pago os meninos toda sexta. Tem um que é quinzena, e o serralheiro, como o valor é um pouco mais alto, eu pago ele toda semana. Então, da sexta-feira, deu horário do almoço, ele já recebe. Se porventura acontecer a gente não almoçar, a gente tá na rua fazendo entrega, eu pago 6 horas. Mas de saber, assim, paguei e não fez falta. Isso é muito gratificante. Pra gente caminhar aqui pros finalmente, vou te perguntar uns aleatórios aqui agora. Vamos lá. Lazer, você gosta de fazer o quê? Lazer. Nossa, cara, eu gosto. Uma das coisas que eu gosto, que minha esposa não gosta, é andar de gol quadrado. Cara, que parece é um gosto legal. Que ele é turbo, né? Esse gol quadrado, ele é turbo. Que então GTI, não, né? Cara, é um CL, mas tá quase um GTI, vamos colocar aí. Então é esse. E uma outra coisa que eu gosto muito de final de semana é a gente ir pra pousada, né? Ah, tá. Pousada, Vale da Graça. Aí nós fizemos até amizade com o André, né? Ficar de boa. Nossa, nós vai lá, não esquece da natureza. Vida. Natureza, cachoeira, vai lá. Se desliga de tudo, não dá nem área lá, né? Né? É um cara muito bom. Quem sabe vocês até fecham uma parceria futuramente. Quem puder conhecer lá, é um lugar muito bom. É um lugar muito família. Então a gente gosta de ir pra lá. E quando não, é churrasco, né? Churrasquinho, né? Tora, cara. Churrasquinho não pode faltar, não. Todo final de semana. E pratica algum esporte ou não, Lucas? Ou não tá dando tempo? Cara, não tá dando tempo, né? Não acredito nem falta de tempo, falta de compromisso mesmo, cara. Porque eu comecei a academia, mas eu parei, né? Porque como eu acordo às 5, eu tinha que ir pra academia às 6, tinha que estar na empresa às 8. Então o tempo ficou muito curto e eu acabei não dando prioridade, né? Então eu poderia praticar, né? Mas eu não vou. Mas uma vez por semana, de repente, uma bolinha, sei lá, alguma coisa com os amigos. Hoje eu não gosto de futebol mais. Não gosta mais? Não gosto, cara. Nem assistir futebol na TV? Não gosto. Nada? Não gosto. O pessoal me pergunta, quando você foi? Eu falo, rapaz, isso é logo pra mim. Vamos conversar de carro, de família. Então seu foco tá só em empresa mesmo. Empresa, cara. Empresa e família. Muito focado. Tô focado na empresa, tô focado na empresa da minha esposa, que agora ela saiu do serviço também, ela abriu uma empresa, né? Então, hoje nós dois estamos assim, no mesmo nível. Conversando de empreendedorismo. Ela passa uma dificuldade que ela tem no início e eu passo uma experiência que a gente teve no decorrer do tempo. Então, tudo que a gente hoje vem conversar é empresa, lazer e família. Na verdade, eu tenho que ter família, né? Primeiro lugar. Mais uma sériezinha na TV, isso rola ainda. Não gosto, cara. Eu durmo. Ela fica brava. Como é que é o nome dela? Franciele. Franciele. Nem uma sériezinha, né? Eu durmo. Eu falo assim... Ó, chega a sexta-feira, eu falo assim, amor, procura o melhor filme que você vai ver no Netflix. Ela vai lá e fica. Aí ela procura assim, ó, a gente vai assistir. Aí dá 20 minutos. Mas como é que seu menino chama? O Thiago, o seu filho? Meu filho é Matheus. Mas rola sair com o Matheus assim pra dar um passeio? Ele gosta de carro turbo, cara. Já tá na mesma linha do pai, ele então. Ele grita, a gente sai... Meu Deus, não nem fala, porque vai ser muito parcial. A gente sai pra dar uma volta, ele pede pra acelerar, ele é bem... Gosta da aventura. Gosta da aventura. Legal. Ô Lucas, pra gente encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta que você não precisa entrar em detalhes nem falar aquilo que não deve.
você já hoje, com esse tempo de empresa, com esse tempo vivido, pode-se dizer que você já se realizou aqueles sonhos financeiros, de repente, de casa, carro, que você tinha, que todo mundo tem, já realizou ou está próximo de realizar, está no caminho? Como que você lida com isso e fala assim, já sou ou estou sendo daqui a pouco realizado em relação a isso? Cara, eu acredito que eu não estou nem no começo, né, do que a gente almeja. Uhum. Graças a Deus, assim, a gente tem... Mas tem sua independência já. Tem, a gente tem a casa, tem os carros, tem tudo. Mas só que os nossos planos... Cara, eu falo até uma coisa que o pastor Cláudio Duarte fala. Ele fala assim, que quem anda com Deus tem uns pensamentos meio louco, né? Meio estranho. Então, a gente almeja umas coisas que é muito fora da realidade, mas não é impossível. Então, eu acredito que falta muito ainda para conquistar, cara. Falta casa... Falta barracão, falta carro, que todo dia minha esposa passa, Deus me abençoe que ela tem um carro que ela vai ter logo, logo. A gente vai ter os carros. Então a gente não conquistou nem 1% que a gente almeja. De parte financeira e de bens. Mas do resto eu me sinto realizado. Me sinto realizado porque hoje eu tenho a liberdade de às vezes falar assim, ó, que nem hoje. Hoje a gente parou mais cedo para estar vindo aqui. Dois dos meninos ficou fabricando a empresa. Eu falei assim, ó, vou parar. Fui na barbearia. Tinha um cliente para atender, tinha um serviço com um arquiteto em Oscar Bressani e tem uma escola para a gente iniciar em Platina. Mas eu falei assim, não, vou amanhã. Então hoje eu me sinto realizado por poder ter essa liberdade, né? Ter essa liberdade de às vezes falar, vou almoçar mais tarde, vou ficar mais tempo com a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu sou refém, né? Mas eu me sinto realizado hoje. Maravilha! Cara, chegamos ao final. Maravilha. Acho que o bate-papo foi legal, não foi? Gostou? Foi, cara. Eu fiquei bastante nervoso, né? Porque tem muita coisa pra falar. Eu vim de lá pra cá pensando em muita coisa, mas aqui some tudo, viu? Ah, é? Pode ver que às vezes você pergunta e fica aqui, ó, o que eu ia falar? E na hora tem que falar o que vem mesmo, o rumo da conversa acaba indo pro outro. Muda, cara. Muda, a gente acaba lembrando de outras coisas. E... Muda, mas eu falo, assim, eu acredito que Deus abençoe que seu podcast venha agregar na vida das pessoas que vêm assistir. E vai que essas pessoas venham compartilhar para que você também seja bem, porque é isso que você faz, cara. Eu acredito que não é só um podcast. Isso daqui é um despertar que você faz. Porque pra mim, um exemplo, eu achei assim, nossa, pra mim tá bom. A hora que você vem, eu começo a ressuscitar as coisas lá de trás, sabe? Sonhos que às vezes estava esquecido. Metas que às vezes, que nem você estava perguntando, quais são suas metas? Eu tenho minhas metas, mas às vezes eu não olho para ela. Então você já começa a falar assim, eu não cheguei onde eu queria ainda. Então eu acredito que isso daqui não é só um podcast, isso aqui é um despertar de sonhos, viu? Acho que muitas pessoas que eu já trouxe aqui já contaram experiências, já contaram histórias de empreendedorismo, de começar do zero, de perder, de voltar e começar de novo, que certamente agregou para alguém, né? Trouxe alguma coisa de benefício para alguém que estava assistindo, que viu, né, as histórias, e que são histórias que inspiram mesmo, né? A sua história, a de outros que vieram aqui, são histórias que de alguma forma vai inspirar alguém, vai ser de referência para alguém, e é o que a gente espera, tá bom? Sim, Deus abençoe. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Vamos para cima e espero que isso daí some na vida do pessoal aí, pessoal. Clica aí, compartilha. Isso, vamos pedir pra galera. Espalha pro pessoal aí, vamos pra cima. Só de você divulgar lá na Todos dos Kairos, lá pra aquele tanto de seguidor que você tem, já vai. É gostoso, o pessoal interage. Vai ser um bocado de gente assistindo. Interage. Com certeza. O pessoal é legal, eles são bem curiosos, viu? Não, divulga lá. Divulga lá. A gente tá sempre interagindo lá. Eu vejo, cara, é benção. Sempre interagindo. Benção, viu? Obrigadão, pessoal. Estamos chegando ao fim dessa edição do EmpreendePod. Hoje com o Lucas Lamin. Um nome diferente, Lamin, hein? Lamin, cara. De onde que vem esse nome? É francês? Eles falam, né? Mas esse nome nem minha mãe sabe explicar, pai. Não é só o dia da Mantina e veio pra Marília, esse Lamin. Lucas Lamin esteve aqui com a gente hoje no EmpreendePod dessa semana. Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente, que nos assistiram e que compartilharam, clicaram, mostraram para alguém. Espero ter contribuído para a vida aí de alguém nesse negócio de podcast, tá bom? Semana que vem a gente vai estar de volta com um novo entrevistado, com mais uma edição aqui do nosso podcast. Tenham todos uma boa noite, boa tarde, bom dia, fiquem com Deus, a gente se vê. Um abraço. Isso aí, doutor.